Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você me cansa de ouvir, né? Nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todas as semanas, sábado às 9 horas da manhã, você tem o privilégio de conhecer histórias de homens e mulheres endodontistas dessa grande nação brasileira que estão transformando suas vidas, suas famílias, suas comunidades através do exercício da nossa gloriosa especialidade. E para este episódio de número 37, minha vizinha aqui de Santa Catarina, da cidade de Joinville. Joinville já está no meu coração, olha, em primeiro lugar pela Kelly, que foi entrevistada número 16, se eu não me engano, que subiu ao palco do Endodontia Talks para falar uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Então, mais uma colega agora de Joinville. Eu estou falando de Jéssica Vavassori. Jéssica, seja muito bem-vinda ao episódio 37 do Endodontia Talks. Como é que você está, colega? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada, Elisiário, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouco mais da parte de endodontia, um pouco mais da minha jornada na endodontia aí. Que legal, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei super lisonjeado. Como muitos outros colegas e colegas do aqui que atravessaram já com suas histórias no Endodontia Talks, eu também te conheci no Instagram. Não me recordo exatamente qual foi a sua postagem. Você é uma pessoa muito presente no digital, tem um trabalho muito significativo. Não lembro exatamente qual foi a postagem que o Instagram me sugeriu lá no Explorar do Instagram. E foi lá que eu te conheci, comecei a te seguir, comentei algumas fotos tuas, a gente se aproximou. E desde então a gente segue um ao outro. E eu costumo falar, né, que o Instagram assim, é uma das ferramentas mais poderosas de aproximar pessoas, propósitos e de posicionamento, né? Com certeza você vai desenvolver, porque eu vou te perguntar sobre isso ao longo do, do episódio. Como foi essa tua entrada, né? De maneira intencional, isso é muito legal. Como foi essa tua entrada de maneira intencional no Instagram? Usar o marketing intencional como uma maneira de se alavancar, de se posicionar. Nós vamos chegar nisso, eu prometo. Tá Mas certo. então, só para o pessoal entender que te conheci no Instagram e fui muito feliz. Lá no teu Instagram, acabei descobrindo que você já realizou um sonho que é um sonho meu também. Você foi para o Endoin, não foi em Oslo, na Sim, Noruega? fomos. Aham, na Noruega. Começa falando sobre isso. Eu vou quebrar todos os protocolos. Normalmente eu pergunto sobre o hobby das pessoas, generalidades, mas começa falando sobre isso, Jéssica, por favor. Como é que foi a tua experiência do Endoin? De onde surgiu esse desejo? Você conheceu eles no Facebook? Alguém te indicou? Como foi? Na verdade, eu já conhecia pela internet. Hoje em dia, a rede social é fantástica, porque a gente consegue ver as coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, né? Verdade. E nessa época eu era aluna do doutorado ali em Curitiba, então eu comecei ali, estava ali com os professores, tudo, e os professores da universidade eles combinaram de fazer o curso lá na Noruega, lá no Endoim, com o Debelian. E eles acabaram me convidando também para participar, para ir junto. Aí juntou o útil ao agradável, que como iria toda a equipe de professores da Universidade Positivo, eu conversei também com meus pais, né? Porque eu trabalhava tudo, mas eu também não tinha assim dinheiro sobrando. Eu tinha uma poupança, uma reserva econômica. Daí meus pais falaram: olha, filha, eu ajudo com a passagem, mas o curso tu que paga, né? E daí o restante também, eu juntei todas as minhas economias que eu tinha, porque era um sonho, eu queria aprender, eu via que a microscopia era algo que estava muito em alta, hoje em dia precisa, né? Quem quer se destacar aí no mercado de trabalho utilizar a magnificação e era algo que eu não tive contato durante a especialização. Eu falei, por que não, né, juntar essa oportunidade de fazer o curso lá fora? Então, me dediquei bastante para isso e foi assim, o curso é incrível, é sensacional, vale cada centavo, vale a pena. E a Ai, Noruega também é linda para passear, né? nem me fala, tô arrepiado aqui só de ouvir, já tem anos que eu namoro isso, essa oportunidade, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Sem falar do professor Gilberto, né? O professor Gilberto é brasileiro, se não me engano, né? Ele é brasileiro, uhum. A aula foi ministrada porque foi com um grupo de professores brasileiros, daí foi toda em português. Tá. Não, eu percebi que é feito muito isso, né? É meio com a tradição, né? Fechar para grupos, né? Às vezes não é turma mista, né? Às vezes é um grupo de uma faculdade só, né? Que faz o curso lá, né?
Isso, fomos acho que uns 7 professores ali, pessoal da Universidade Positivo. Que legal, que bacana. Muito bom, Jéssica. Então, quebrado o protocolo, vamos voltar aqui ao roteiro original. Jéssica, fala um pouquinho para a gente quem você é, minha querida, fora do jaleco, fora da personagem Olha, do artista, o que que te move, teus interesses, tuas paixões, enfim. Conta um pouquinho para a gente. sabe que essa correria que a gente tem agitada do dia a dia, ainda mais que a gente está presente na rede social, é meio que difícil desvincular a parte do As jaleco, duas né? coisas, né? Porque quando a gente não está no consultório, a gente está fazendo coisas para se dedicar, para também colher frutos Tá ali no para Canva, né? Tá no Canva é, fazendo post, escrevendo. tá pensando, ou tá assistindo Eu aula de uso Canva marketing, também. essas coisas. Eu uso o Canva também. Só o Canva. Só o Canva, só que agora eu estou tentando fazer algumas coisas mais direto no Insta, para não perder tanto tempo também. Porque senão, se tu ficar ali no Você Canva, chegou a demora tentar usar o horas. Figma? Ah, eu não me encaixei no Figma, sabia? Então, eu fiz cheguei a fazer um Sei, curso assim, mas eu achei bem mais difícil do que também, o Canva, era muito mais intuitivo, assim, não adianta, a gente tem que escolher as nossas batalhas, as nossas lutas, né? verdade. Então, pensando assim, ai, quem que é a Jéssica nas horas vagas? Tentando fugir um pouco dessa correria, eu gosto de ser aquela pessoa que acorda, toma um café da manhã tranquila, toma um chimarrão tranquila, vai na igreja aos domingos. Eu gosto de fazer as coisas assim, fugir um pouco daquela correria nossa do dia a dia mesmo. Então, eu tento ser essa pessoa, mas é difícil desvincular a parte Jéssica profissional, também nas Concordo com horas você. vagas, porque aquela coisa, a gente fica. É o trabalho depois do trabalho, não é? Então a gente Trabalho. sempre está maquinando, pensando Você em ouviu isso alguma aonde? coisa. Vítor de Carvalho também? Aham, eu sou aluna dele desde 2020, bem na época da pandemia ali, eu entrei na escola dele, e Eu, desde então, 2021. Um ano depois. ali, Uhum. daí a gente nunca para, essa é a verdade, né? Então, quando eu tenho assim a oportunidade de ter alguma horinha vaga, eu tento fazer as coisas que eu gosto, mas de uma maneira mais desacelerada. Acordar, por exemplo, num sábado de manhã, tomar um café da manhã na paz, tranquila, para mim isso daí é fantástico. Então, tu falaste em café, né? Eu lembrei da nossa entrevistada, a Larissa De Lazari, lá do Espírito Santo. Quando eu perguntei isso, o que ela gostava de fazer, ela falou assim: olha, eu gosto de tomar meu café sozinha. Eu faço meu café, então, uma minha hora livre, é eu e meu café, entendeu? Coloco os filhos para dormir, faço tudo e vou pro meu café. E vai Então, pro café, isso aí. e agora pergunto: o café é puro ou com açúcar? Purinho, purinho. Ó, Pretinho, purinho, sem nada. tamo junto. Café tem que ser puro, viu, pessoal? Para os nossos ouvintes aí, telespectadores, café tem que ser puro, hein? Depois você Tem que pergunta ser. pra gente como é que faz. Jéssica, falando agora um pouquinho então de carreira. Tenta descrever uma linha do tempo, uma cronologia dos fatos. Como foi a tua entrada na faculdade? Como você atravessou esse período? As tuas dificuldades, provações na época para atravessar a graduação. Conta um pouquinho Tá. pra gente. Então, primeiro, deixa eu falar, contar um pouquinho uma história assim, um pouco cômico do jeito, da maneira como eu entrei na odontologia. Eu acabo brincando que não fui eu quem escolhi a odontologia, mas foi a odontologia que me escolheu, porque no terceirão a gente precisava decidir aquele momento, né? Vou prestar vestibular, vou fazer do quê, né? Eu estava muito na dúvida. E eu sempre fui muito apaixonada por moda, então eu sempre quis fazer a parte de moda. Só que ao mesmo tempo eu via assim, tá, mas moda, como seria minha vida lá na frente se eu fizesse cursasse moda, né? Então eu não me via num futuro fazendo isso. Aí, então, eu estava muito na dúvida. Eu falei, mãe, não sei o que fazer. Daí ela falou assim: não, vamos te colocar no psicólogo, tu vai fazer os testes vocacionais lá, tal, não sei o quê. E daí, uma das opções foi a parte de odontologia. Mas nisso, eu cursava o ensino médio e fazia curso técnico e mecânica. Tipo, nada a ver Nada também, né? Nada a ver. duas coisas. Aí, a minha dúvida maior, eu fiquei bem balançada entre universidade de fazer moda e odontologia, porque daí eu tinha feito no psicólogo, tudo, daí tinha como dado como uma das opções. Falei, bom, por que não, né? E eu tentei prestar vestibular para moda e odonto, e moda eu não passei.
Aí eu cheguei e falei, mãe, e agora? Né? Porque eu não tinha certeza de que eu queria odontologia, né? Ela falou, não, filha, faz a faculdade, se tu não gostar, simplesmente para, vai fazer o que tu realmente quer. E aí eu entrei na universidade, passei no vestibular, fiz odonto, comecei, fiz um ano e aquilo lá foi me encantando. Conforme os anos foi passando, eu fui ficando mais ainda apaixonada. Então, foi um início meio conturbado, meio com incertezas, na dúvidas, mas hoje em dia, assim, eu amo realmente o que eu faço. Tanto é que eu respiro odontologia dentro e fora do consultório. Que legal. Então, Isso foi em que ano, Jéssica? isso, eu me formei em 2013. Eu entrei na faculdade em 2009. Já sou Ah, formada há 10 anos, fez início do ano. Porque foi finalzinho de 2013. Aí eu finalizei a graduação, daí fica aquela coisa, né? Tá, e agora? O que eu faço? Sem emprego, sem nada? Até que surgiu a oportunidade logo depois de formada, um mês depois, um convite para eu trabalhar na Universidade Positivo, fazendo triagem dos pacientes ali dentro da universidade mesmo, porque um professor meu ali de Joinville, que era um professor da parte de endodontia, era diretor na Universidade Positivo. E daí ele viu eu meu sei quem é. potencial, tudo, e me trouxe para a Universidade Positivo. Aí eu ganhei um emprego ali, e uma das condições de eu trabalhar dentro da universidade seria fazer o mestrado e especialização. Então foram 2 anos assim super intensos, porque eu fazia a especialização durante uma semana, o mestrado na outra semana, e daí nas outras 2 semanas do mês ali eu tinha que recuperar todas as horas que eu não trabalhava Ah, nessas duas você não semanas. dormia então, né? Era 60 Eu horas não semanais. dormia. A galera ainda brincava comigo, né? Porque tinha dias que eu chegava umas 8 da manhã, 7h30 tinha dias, né? Que eu saía 10 horas da noite. E perguntavam se eu estava acampada ali na universidade. Porque era de manhã, me encontrava, era de noite, me encontrava. Então, eu realmente morava na universidade nessa época. Foram 2 anos bem intensos, mas assim, eu Depois de adorava formada, o que né? eu fazia. 2 anos depois de formada. Não, eu me formei. Um mês depois já comecei a trabalhar. Foi em abril que eu comecei a trabalhar já na Ah, universidade. tá. Foi logo em seguida. E daí, Tá. esse período de mestrado e especialização durou 2 anos. Entendi, beleza. E desde então, você desenvolveu a tua carreira profissional ligada a Positivo ou depois você foi para consultório? Como foi? No período, 2 anos depois de formada ali, né, logo em seguida, eu fiquei só na Universidade Positivo. E daí depois, quando eu terminei o mestrado e a especialização, eu abri meu consultório aqui em Joinville. Aí eu ficava em Curitiba 3 dias na semana e 2 dias, quinta e sexta, eu vinha para Joinville, atendia aqui no consultório. Daí eu já tinha terminado o mestrado e a especialização. Ah, bacana. Você conhece a professora Thalita Verbicaro, da Positivo? Conheço, E o aham, Felipe Richuve, você conhece também? conheço também, lá da Os universidade. amigos, tá? Aqui do Ah, Zé é? da vida. Aham. Que legal. Vou lá dar um É, beijo. Tá? tá certo, manda um beijão para eles. Mando sim. A Thalita já não está mais no exército, né? Ela já saiu e o Felipe ainda está lá comigo ainda. A gente está lá Olha junto. só. Que legal. Jéssica, como era o teu perfil acadêmico? Teu perfil acadêmico, enquanto acadêmica mesmo, enquanto aluna. Você era engajada? Era mais tímida? Você estava sempre caçando uma oportunidade de monitoria, de atividade extracurricular? Conta um pouco pra gente. Ó, tem duas coisas assim que são bem diferentes, né? Um é o negócio de ser engajada. Eu nunca fui muito engajada, mas eu sempre era muito dedicada. Então, eu nunca fui monitora, mas já participei, por exemplo, de projetos de extensão para a saúde, ia nas escolas, ensinava as crianças a escovar dente, ou também participei do programa de mobilidade acadêmica, fiz intercâmbio na época da graduação na Alemanha, eu fiquei 6 meses é, estudando lá fora, Que só que eu cidade? nunca em Erlangen, é uma cidade próxima de Nuremberg, é mais para o sul ali da Alemanha. Aprendeu Então, alemão?
Eu falo um pouquinho a coisa, mas assim, aprender alemão é difícil, mas Né? pro dia a dia, assim, comprar o ticket, ir no mercado, essas coisas, pedir uma informação ou outra, a gente E aprende. o Mas lá café? todo mundo fala inglês também, né? Para Fala, comprar fala. café. Eles são melhores que os franceses, assim, os alemães falam mais inglês do que os franceses, né? Por exemplo, né? Uhum. E eles são mais receptivos também, né, em relação a querer te ajudar em outro idioma. Já o francês, ele é mais fechado, assim. Concordo. E então eu nunca fui assim aquela pessoa que queria dar monitoria e tal, mas eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui muito estudiosa. Então, tinha alguma matéria, mesmo a faculdade era integral, eu estudava de manhã e de tarde, inclusive, tinha anos que a gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite, então era bem cansativo. Mesmo assim, eu chegava em casa, tomava um banho, jantava, pegava livro, porque eu alugava livro na biblioteca, fazia os meus próprios resumos. Então, a galera, quando chegava em época de prova, pegava os meus cadernos para xerocar, para estudar pelos meus cadernos. Eu sempre fui muito dedicada, não tão engajada assim como muitas pessoas que gostam de ser monitor, essa parte. Tá ótimo. Agora eu tenho uma pergunta super especial. Acho que você vai desenvolver bastante tempo, né? Vai dedicar bastante tempo para responder ela. Mas antes, vou fazer uma introdução. Eu te vejo como, assim, uma infoprodutora nata, né? Assim, o teu posicionamento, por isso que eu falei lá no começo do episódio, é 100% intencional, né? E alguns têm dificuldade de entender o que é esse intencional, de você utilizar as redes sociais intencionalmente para vender a tua própria imagem, os teus infoprodutos, enfim, de criar um negócio no digital, né? E aí, eu, particularmente hoje, né, Jéssica, eu tenho só 1 ano e meio na tua frente, assim, de formado, né? Hoje em dia, eu até falei isso no episódio passado da Simone Nalim, no episódio 36. A minha semana, eu estudo 80% ou mais marketing, empreendedorismo, gestão, copy, entendeu? Vendas, assim, minha obsessão agora é essa. E 20% em odontia. Não que ela não mereça mais tempo, ela merece, mas no ponto em que eu me encontro, acho que você talvez vai concordar, a gente precisa muito mais dominar essas outras coisas para criar negócios, né, sustentáveis. E agora vem a pergunta que eu vou deixar você falar livremente. Como nasceu a Jéssica Vavassori, infoprodutora no Instagram? Então, agora eu vou revelar todos os meus Aí, segredos, né? fala, cara. Vou ficar quieto aqui, ó. Vou lá e fala. Então, surgiu, na verdade, numa necessidade, né? Porque a gente aprende lá na universidade, durante 5 anos, aprende a tratar um paciente, a fazer um tratamento endodôntico lá, fazer um diagnóstico, mas a faculdade ela não ensina a gente a como conseguir esse paciente para fazer o tratamento e nem como vender esse procedimento ali para o paciente. Então, eu vi que eu tinha um consultório, eu me considerava uma boa profissional, eu entregava um excelente tratamento, mas eu não me sentia valorizada, não chegava novos pacientes, e os pacientes que chegavam eram tudo pacientes que eu acabei me credenciando no convênio, porque eu tinha boletos para pagar, então eu precisava atender para fazer a roda girar ali no consultório. Então, era uma maneira de eu conseguir esses pacientes. Eu acabei me credenciando no convênio, só que eu não estava feliz, porque eu queria atender. Que nem quando eu atendia na época de convênio, atendia das 8 da manhã, às vezes até às 7 da noite. Então, era uma rotina muito cansativa. Inclusive, muitos sábados eu fui para o consultório e eu não queria isso. Eu queria reduzir, atender menos pacientes, mas pessoas que valorizassem mais o meu trabalho. Então, eu me considerava uma boa profissional e eu via que, às vezes, tinha um profissional ali que não era tão bom tecnicamente perto, tendo muito mais sucesso e sendo mais valorizado pelas pessoas do que eu, assim, que era muito dedicada. Então, eu tinha aquela impressão de que, não, o boca a boca é que vai fazer a minha clínica girar. E hoje eu vejo o quanto que eu estava errada nisso, porque a gente aprende que se vender, que ser vendedor vem muito daquela crença de charlatanismo, que a pessoa está vendendo, ela está querendo te enganar, quer te entregar uma coisa que não é. E não tem nada a ver com isso. Se tu é bom, tu quer que as pessoas comprem de ti, porque o teu produto, aquele teu serviço é bom. Então, eu comecei a me inteirar dessa parte de marketing, né? Como uma forma de captar novos pacientes.
Só que daí, quando tu entra na parte de marketing, né, a gente começa a ver também que a gente, dentro do consultório, a gente vende a nossa hora, não é mesmo? E Sim. pensando na maneira de infoprodutor, a gente tem que pensar assim, não, como é que existem outras maneiras também de eu ter uma outra fonte de renda sem depender somente de mim? Né? Porque para a mulher é muito difícil na parte de ser dentista, porque se ela não está ali na bunda no mocho produzindo, de onde que vai vir a fonte de renda dela? Então foi nessa parte também que eu pensei em começar a fazer infoprodutos, de ter a minha própria mentoria, como uma maneira de ter outros ganhos também e não depender somente do consultório. Mas essa parte de produzir conteúdo, produzir que nem fazer post, essas coisas, veio muito mais de uma necessidade de captar novos pacientes, porque eu estava decidida que eu não queria mais atender só convênio. Eu queria também ter meus pacientes particulares, pacientes que valorizassem ali o meu trabalho. Então, foi nessa maneira aí que eu acabei entrando pelo marketing digital e comecei a produzir conteúdo. A minha produção no início foi muito mais voltada para captar novos pacientes, então eu falava diretamente com o paciente. Só que eu tinha vários colegas que me seguiam nas redes sociais. E eu acabei chamando mais atenção dos próprios dentistas do que dos pacientes. Eles falaram, Jéssica, por que tu não começa a falar mais de endodontia, de como se posicionar? Porque o pessoal estava gostando dessa minha parte de posicionamento. Então, eu comecei a falar de como os dentistas deviam se posicionar e entregar mais conteúdos, mais informações que eu fui aprendendo. Foi mais nesse Eu acho, Jéssica, que para o endodontista, eu posso estar errado, mas assim, você acabou de confirmar o que eu sempre acreditei. Nós precisamos conversar no Instagram com o nosso colega, com os nossos pares. Porque é difícil vender a transformação na endodontia. Concorda comigo? Por Uhum. exemplo, a Hoff, a dentística restauradora. É fácil vender a transformação porque você lida com um sorriso. Você vende o casamento dos sonhos com uma boca melhor, não é verdade? Exato. Como é que a gente vai vender a transformação? Como é que a gente vai tangibilizar o intangível? A gente vai vender a transformação tirando a dor do paciente? Dá para vender, mas você consegue me entender, né? A gente consegue se comunicar muito mais facilmente com os nossos pares. E aí, captar com isso mais indicadores, captar mais gente que vai encaminhar para a gente. Exato. Só que também tem aquele ponto assim, ó, que o problema de captar, claro que a gente quer ter indicadores, mas geralmente quando a gente depende muito da indicação de outros profissionais, acaba vindo só as buchas para tu resolver, né? Às vezes o endodontia eles têm. De reabilitação, né? Retratamento, as coisas, né? Exato. Então, eu vejo que a melhor maneira para o endodontista captar novos pacientes, que vem aquelas endos um pouco mais tranquila, é também utilizar não só a rede social a nosso favor, mas também como o Google Business, que é onde que as pessoas procuram dor de dente, quem tô com dor, vou lá onde? Daí te aparecer lá como sugestão. Então, eu vejo que nós, endodontistas, a gente não pode ficar sentado esperando as pessoas te indicarem pacientes, porque eles não vão. O ser humano é egoísta por natureza, não é mesmo? Então, se tem um profissional, que nem se eu fosse uma proprietária de uma clínica onde eu tivesse um endodontista trabalhando por mim, para mim ali no consultório, eu não queria encaminhar para um outro colega, eu quero encaminhar para o que trabalha aqui para eu ganhar em cima, e se ele não conseguir, aí sim que eu encaminho. Então, nessa de tu ser um endodontista exclusivo e depender somente de indicações, tu acaba só pegando os casos mais problemáticos e aqueles casos que às vezes tu cobra bem do paciente, só que ao mesmo tempo são casos que tu demora mais para resolver. Então, às vezes, o teu lucro ali naquele caso, às vezes é menor do que se tu fizer um tratamento endodôntico de um molar mais simples ou até mesmo de um incisivo mais tranquilo. Então, eu vejo a necessidade do dentista também tentar captar, do endodontista captar o seu próprio paciente. E uma maneira mais fácil não é nem pela transformação, mas sim pela dor. Pegar o paciente quando ele está com dor, aquilo tá ali o teu nome como sugestão.
Você ensina isso, Jéssica? O endodontista a usar o Google Meu Negócio, o Google Ads? Eu tive um curso ano passado como dentista autoridade que eu ensinava essa parte do Google Business, mas as vendas do curso elas estão encerradas por Que enquanto. legal, que legal. E eu acho que isso é fundamental, né? Assim, os colegas abrirem a cabeça de gerar valor, né? Porque pelo Google, você pode me corrigir, pelo Google você tem que captar leads com um bom blog, né? Com CEO, né? Assim, escrever artigos, né? Ter um bom site, uma página de captura para direcionar ele para um WhatsApp, né? Dentro do Google, né? Como estratégia. Então, tu pode fazer também Recomenda? tu pode fazer patrocinado, só que daí, claro, tu precisa colocar dinheiro ali. E uma coisa que é bem legal de fazer é pedir para os pacientes comentarem tu criar o teu perfil da tua empresa lá, como teu nome, endodontista, e pedir para os. Sabe aqueles pacientes que tiveram uma excelente experiência contigo no consultório, que tu sabe Você assim, tira que o eles água vão com a mão, né? rasgar elogios? É. Mas, olha, isso é muito importante, ou até mesmo pessoas da tua família que tu atendeu, que não vão me inventar nada, né? Mas, assim, pessoas reais que foram teus pacientes e que vêm, que querem te ajudar ali, tu fala assim, nossa, isso é tão importante para mim, tu poderia fazer o favor de comentar ali. E quando tu tem vários comentários e lá, 5 estrelas, quanto melhor ranqueado, quando a pessoa digitar lá, endodontista Curitiba, tu vai aparecer mais lá no topo também, porque isso conta para o Google. Então, uma das estratégias, uma das dicas, o conselho que eu dou é criar o perfil lá do Google Meu Negócio e pedir para as pessoas comentarem, porque uma coisa é tu falando que tu é bom no que tu faz. Agora, quando a pessoa clica ali e vê, um monte de comentário positivo, nossa, fiz um tratamento de canal sem dor, a dentista é maravilhosa. A pessoa que tá vendo ali, nossa, é nela que eu quero ir. A pessoa não quer nem saber o preço. Só o fato de alguém tá falando ali que ela não sentiu dor, que o tratamento foi excelente, que ela é uma dentista que acolhe, nossa, ela vai fazer questão de marcar uma consulta contigo. Então, eu vejo essa parte dos comentários extremamente importantes no Google. O gatilho mental da prova social, né? As pessoas gostam de indicação, né? De ver que você é autoridade pela boca dos outros, né? Uhum, exatamente. Que legal. E essa estratégia, então, assim, uma estratégia orgânica, né? Você não precisa gastar nada, né? Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que investir tempo em conversar com os seus clientes, né? Uhum, exatamente. Assim, ó, muitos não vão responder. Tu pede lá, porque querendo ou não, tu precisa ter a conta no Google, fazer o login, comentar, isso demanda tempo, mas tem muitos pacientes que também vão comentar ali. Então, Com isso é. certeza. E aí você tem que associar com outras coisas, né? Um site bacana, uma página de captura legal, imagens, né? Fotos profissionais no site, né? Isso também transmite confiança. E o que as pessoas fazem? Elas procuram no Google, porque querendo ou não, quando assim, eu quero um dermatologista, onde que eu vou? Vou lá no Google procurar dermatologista, a mesma coisa dentista, né? Vai lá, procura e elas olham no Google, mas também vão atrás de ti no Insta. Então, por isso que quando tu tem o teu Google certinho, o teu Instagram conectado ali, nossa, é bingo daí. Então, só para explicar para o pessoal, né? O que você falou é o seguinte: necessidade é Google. Carpinteiro, encanador, sei lá, pizza, entendeu? Você vai procurar lá no Google, né? Eu quero o que eu estou precisando agora, né? E desejo é o Instagram, né? Sim, eu estou com desejo de alguma coisa, uma viagem, uma experiência. Só que isso que você falou é legal, Jéssica, porque você tem um Instagram alinhado, bem profissional, com fotos profissionais, um feed organizadinho, a pessoa sente confiança no que ela viu no Google, né? Exato. Deixa eu ver se essa pessoa é real, né? Do Google. Ela vai no Instagram, né? Uhum. Exatamente. E, Jéssica, mas assim, qual foi o momento da virada? Você antes se comunicava mais para o paciente, depois você começou a se comunicar mais com o dentista no Instagram. Você lembra o ano exatamente, assim? Quando é que você fez essa virada de chave, essa virada de página? Olha, eu acho que foi em 2020, 2021, foi logo em seguida que eu comecei a trabalhar na rede social, assim, porque as pessoas, elas viam a maneira que eu estava comentando e a desenvoltura que eu tinha nos stories, elas pediam ajuda. Gé, como é que eu faço tal coisa, né? E Que daí eu legal, fui ensinando, foi logo em seguida, assim. que legal. Você no começo, quando eu te perguntei, você falou que assim, o que te moveu foi a necessidade. Você estava infeliz, né? Enfim, estava precisando de uma mudança.
A pergunta que eu quero te fazer, em algum momento desse, Jéssica, assim, de tristeza mesmo, assim, de decepção com como é que a carreira estava se desenvolvendo, você chegou a sentir vontade, assim, talvez eu vou largar isso daqui, eu vou mudar de área, talvez isso não é para mim. Você chegou a pensar em desistir em algum momento da odonto? Olha, vou ser bem sincera, assim, eu acho que o endodontista que nunca pensou em desistir, não é endodontista ou não tá falando a verdade, né? Porque passa, em alguns momentos, assim, poxa, tu vê, tá se dedicando tanto, tá estudando, e tu vê que o retorno não é proporcional ao quanto que se dedica ali àquela tua profissão, então, às vezes, dava vontade, sim, de desistir. Ou até mesmo sabe aquelas semanas assim que tu só pega caso complexo, que parece que nada evolui, que nada dá certo. Você não consegue resolver, né? Um atrás Que do outro. Não resolvi esse, não resolvi o outro. daí dá vontade assim de largar. Daí tu pensa assim: por que eu não faço clínica geral? Faço limpeza, restauração, vai lá, papum, a roda gira. Então, às vezes, dava vontade sim de desistir. Só que o importante é a gente ter muito nítido assim aonde que a gente quer chegar e entender que isso faz parte de toda a profissão, não é só exclusividade do endodontista e do dentista. Todo mundo tem os seus altos e baixos, é normal. Então a gente tem que saber passar por essas zonas de turbulência. Adorei essa frase, hein? Saber atravessar as zonas de turbulência. Já pode ser facilmente a frase do episódio. Porque todo voo de cruzeiro é assim, né? O destino, a origem, o destino, e nesse caminho você vai encontrar alguns percalços. Bacana. Legal. Exatamente. Jéssica, falando agora do bloco de endodontia, né, do nosso roteiro, né? E o desejo de ser endodontista? Foi na faculdade mesmo, na graduação? Foi lá que o bichinho te picou? Foi lá que o bichinho me picou. Tu sabe que a endodontia, assim, foi uma das poucas matérias, assim, que eu já tive paixão, assim, logo de início. Eu sempre fui, no início da graduação, a gente tem cirurgia, estomatologia, anestésia, essas coisas, né? E, nossa, eu passava mal nas operações, na parte de cirurgia, eu via aquela montoeira de sangue, me dava um ruim. Na parte de dentística, eu era péssima para escolher cor. E daí, quando veio a parte de endo, eu falei, tá aí, um negócio que eu tô adorando fazer. E tinha aquela coisa também, a gente vai fazendo por etapas. Não tá dando certo, ou não conseguiu cumprir ali a tua meta, fecha, termina numa próxima sessão, não é aquele desespero do momento que nem uma cirurgia que tu precisa resolver ali na hora, né? Então, a endodontia, a gente tem isso. Não tá dando? Fecha, termina a próxima, vai, algum jeito, cedo ou tarde vai dar certo, né? Nem que seja para extrair o dente depois, vai ter resolução. Então, essa parte da endodontia eu sempre gostei desde a graduação. E acredito também que pelo fato de eu ter muita conexão com os professores ali da endodontia na época da graduação, eram professores assim que eram extrovertidos, animados, eu acho que isso também acaba influenciando, fazendo tu gostar mais da matéria. Então, me picou lá na graduação mesmo. Lá na graduação, né? Aproveitando essa deixa que você deixou, Jéssica, sobre assim, a vibração, né, dos professores, o entusiasmo. Você consegue me dizer, assim, pelo menos 3 nomes assim de professores importantes assim, na tua vida que marcaram a tua carreira e que te influenciaram para ser endodontista? Olha, aí tu quer deixar a turma em Muito maus grato, né? lençóis Essa com essa pergunta é muito grata. pergunta, né? Porque se a gente não Pode fala de falar um, mais não fala 3 nomes, de pode falar. Ó, eu vou falar de 3 pessoas assim que me inspiram hoje e que também ao longo da minha carreira, mas cada um na sua área, tá? Todos eles são endodontistas, mas eu vejo que a professora Flávia Tomazinho, que ela dá aula ali comigo na Universidade Positivo, mas ela foi minha professora na época da especialização, me ajudou muito na época do mestrado, doutorado. Eu vejo ela como um exemplo de pessoa como profissional, exemplo de professora, ela é uma dedicação, assim, um amor, o jeito que ela lida com os alunos. Então, ela é, assim, para mim, na endodontia, ela é a pessoa que mais me influencia. Ela como pessoa, tem também o professor Eric Souza, não sei se tu conhece, lá do Maranhão. Maranhão, conheço. Maranhão. Nossa, o professor É Eric é uma sumidade.
Então, eu admiro muito o fato do conhecimento que ele tem, e conhecimento de várias áreas, não só da parte da endodontia, mas Ele é um também baita na pesquisador, correto? de Publica muito, pesquisa. né? Isso, ele entende muito de estatística, eu tive aula com ele de estatística, a parte do domínio clínico que ele tem, a habilidade manual, é a parte de ergonomia, então eu vejo ele como um clínico, mas também como o conhecimento, assim, a didática que ele tem, tudo, ele é excelente, assim, profissional, é impecável. Então eu vejo que quando eu for, né, ver assim, espero que um dia eu possa chegar no nível dele como professor mesmo, porque eu vejo que a didática dele, o ensino, ele sabe transmitir o conhecimento de uma maneira assim tão leve, que é muito bacana. Imagina, pensa, estatística, que era uma matéria chata, Maçante, né? Maçante pra caramba. e ele fazia eu entender de um jeito assim, foi sensacional. Então eu vejo ele como professor, como profissional assim excelente. E mais atualmente não foi ao longo da minha trajetória que eu me inspiro, mas não sei se tu conhece o Ian Kawabe. Ele é um Não, japonês de São Paulo. Nossa, os não. casos dele clínico, o japonês tem uma habilidade É, manual que tu japonês fica é fora assim, da curva, né? Você não vê o César Yamaguto com lima fraturada? então, e o Ian, assim, ele tem uma habilidade manual, só que o que eu gosto muito dele é que ele não faz só a parte de endodontia, mas ele faz toda a parte de elevação de margem, todo aquele preparo do dente antes. Daí tu vê as restaurações que ele faz, assim, depois, o pós, coloca o pino, olha a radiografia final, não tem uma bolha naquele pino, no cimento, tu fica, como é que o japa consegue fazer isso? O que os Então, japoneses não conseguem? como clínico, então, endodontia, juntando a parte de dentística, que eu vejo que está muito associado assim, e que hoje eu estou me esforçando para me dedicar cada vez mais nessa parte de elevação de margem, porque eu vejo o quanto isso é importante. Somos dois, viu, Jéssica? Eu estou ultimamente muito interessado em casar as duas coisas, endo e dentística. Eu acho que a evolução do endodontista para o futuro é essa. Uhum. Você também saber o mínimo, né? Levar uma margem para melhor isolar, uma boa blindagem, instalar um pino se for preciso. Você concorda com isso também? Que sim, que o endodontista precisa evoluir? Isso faz até a gente lucrar mais, né? Ganhar mais no consultório. É mais um serviço que você oferece. Sim, com certeza. Então tu consegue ali aumentar o teu ganho e, meu, tu já fez o trabalho mais difícil, né? Que é a parte da endodontia, tudo. Então é como se fosse entregar a cereja do bolo ali pro paciente. Às vezes o paciente vai chegar com o dente completamente destruído e sair reabilitado contigo. E já Top. aconteceu, por exemplo, também de eu fazer o tratamento endodôntico, fazer o selamento e encaminhar para profissional fazer coroa ou restauração, tudo. E daqui a pouco o paciente volta, doutora, ó, esse dente aqui, ó, que tu fez o canal, tá me doendo. Aí tu vai ver, é um excesso, ou é um ponto de contato, ou ausência do ponto de contato, ou um trauma oclusal ali. Então eu vejo e falo, poxa, se eu tivesse feito um trabalho ali, se eu conseguisse devolver isso para o paciente, talvez ele não voltaria aqui no meu consultório reclamando da minha endo que não era problema endodôntico. Daí começa aquela rixa, né? Entre o dentista que reabilitou e o profissional da endo, um acusando o outro ali que não é problema de canal, é problema da restauração, mas ele não quer refazer, e daí fica aquele impasse ali com o paciente. Jéssica, se você pudesse voltar no tempo, na época da tua especialização, você faria alguma coisa diferente? Pensando em aconselhar, né? Assim, você já está num ponto que Uhum. eu também, assim, aquilo que a gente já viveu, já aprendeu, já superou, a gente pode ensinar, né? Daquilo que nós já vivemos, né? Então, com a experiência que você tem hoje, olhando para trás, para a tua especialização, você faria alguma coisa diferente para poder ensinar para alguém que está começando, para que ele aprenda melhor, para que se desenvolva melhor? Tu sabe que talvez eu teria aproveitado melhor algumas oportunidades. Lá na especialização, quando eu comecei em 2014, a gente tinha microscópio, que nem lá na Universidade Positivo. Era um microscópio, mas eu nunca me dei ao luxo, assim, de pegar aquele microscópio, de querer mexer. Foi algo que eu vi a necessidade e fiz isso só depois. A mesma coisa, utilização do ultrassom.
Hoje eu não me vejo fazendo um tratamento endodôntico sem algum inserto de ultrassom. Eu uso ultrassom para tudo. E lá atrás eu não usava. Então, poxa, se eu tivesse aprendido mais cedo, talvez eu não teria penado tanto, porque a curva de aprendizado com a microscopia, ela é demorada, né? Então, eu vejo que eu errei lá atrás, eu poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades. Ótimo, perfeito. Vou fazer uma pergunta que eu acho que você já tem a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. A Jéssica se enxerga fazendo endodontia pelo resto da vida? Ó, tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é fazendo só endodontia o resto da Boa, vida. boa. Isso daí eu não me enxergo fazendo só endodontia, até porque mulher, tu sabe como é, né? Mulher quer ser mãe, quer poder se dedicar. Que nem eu falei, eu sou apaixonada pela endo, mas eu não me vejo fazendo só isso ao longo da vida. Mas eu também não me vejo algum dia, tipo assim, me desvinculando completamente. Sabe? Então, talvez inserida em alguma universidade, ou dando aula, ou tendo meus próprios cursos da parte de endo, talvez não atendendo, né, no mocho 100%, mas não sei te responder direito essa pergunta. Ou seja, só endodontia, viver só de endodontia lá na frente, não, mas associado com alguma outra coisa, sim. Mas olha, eu adorei a resposta, porque nunca tinha pensado nisso. Porque a pergunta do roteiro sempre foi essa. Aí você me provocou, mas só endodontia? Perfeito. Então, assim, a partir de hoje eu vou até mudar a pergunta. Você se enxerga fazendo só endodontia pelo resto da vida? Porque eu também estou alinhado contigo. E jogando essa pergunta para mim, como se fosse uma bola de tênis, batendo numa parede e voltando para mim, eu também não. Assim, até porque eu gosto dessas outras áreas do marketing digital, infoprodutos, empreendedorismo. Inclusive, eu tenho, assim, 2 empreendimentos agora, né? Um são os eventos, o Endodontia Talks e a Universidade de Endodontia, além do ser endodontista. Então, achei muito inteligente a tua colocação. Só endodontia eu também não me enxergo fazendo, até porque eu sou muito inquieto. Demais, Jéssica, não consigo estar parado. Acho que você é bem parecido. Exatamente, mas que nem, por exemplo, esses eventos que tu faz não te desvincula completamente da Não, endodontia, né? Então, exatamente. não é o tratando ali canal, mas é lidando com a endodontia também. Verdade, muito legal. Jéssica, nós estamos chegando já ao fim da nossa entrevista. Nem parece, né? Já vão Nem quase 40 parece o tempo voou, né? minutos. Eu começo a agradecer logo agora, né? Porque eu tenho mais 2 reflexões que eu quero fazer contigo, mas eu já quero te agradecer você ter me brindado o teu ativo mais precioso de todos nós, que é o tempo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela chance de, nesse episódio 37, eternizar a tua história. E décadas para frente, esse episódio vai continuar correndo aí nos agregadores de podcast, no YouTube, e as pessoas vão continuar se inspirando anos à frente, daqui a anos à frente, na tua história. Então, muito obrigado. O que eu quero te perguntar agora, se você se olhasse num espelho mágico, se esse espelho existisse, e você pudesse voltar no tempo nesse espelho e ver o reflexo da moça lá de trás, que quase fez moda, mas fez odonto. Você se orgulha dessa mulher que você se tornou hoje, Jéssica? Primeiro, antes de responder essa última pergunta, eu gostaria de te agradecer, né, pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do Endodontia Talks. Eu não sei se já te falei ou não, mas quando eu subo para Curitiba, subo a serra, eu coloco lá o Endodontia Talks no Que podcast legal, e Spotify. Já escutei várias que entrevistas com a legal. Luciana Feliz Branco, de com ouvir isso. a Caprê, com a André. Então a gente vai escutando ali. Que Então, para legal. mim é uma honra Feliz. também fazer parte desse teu projeto aí incrível. E respondendo a tua pergunta, eu me orgulho muito do caminho que eu trilhei, até porque eu sei o quanto isso me custou, o quanto de esforço e dedicação que eu coloquei para chegar onde que eu estou. Às vezes as pessoas olham assim, mas ela teve sorte, foi questão de oportunidade. Mas se eu não tivesse preparada, se eu não fosse uma pessoa dedicada, às vezes se eu não tivesse ganho o prêmio de melhor aluna da turma, eu não teria colhido os frutos, teria tido as oportunidades que eu tive ao decorrer ali da minha trajetória.
E, querendo ou não, assim, quando tu olha para trás, uma menina que não sabia nem anestesiar uma pulpite, e ontem atendi um paciente de pulpite, tu anestesia, consegue fazer um acesso, um preparo, uma instrumentação completa, aliviada aquela dor do paciente, um tratamento tranquilo, que o paciente senta na tua cadeira, confia, nossa, isso para mim não tem preço. Então, essa confiança, essa autoconfiança, se comparar com a Jéssica lá do início, é transformador. E eu vejo que isso é muito importante para o endodontista. Eu vejo que as pessoas elas querem remover instrumento fraturado, falar sobre selamento de perfuração, mas elas não fazem não são extraordinárias no básico, né? Fazer uma anestesia efetiva, ter empatia com o paciente, ter um bom acolhimento, escutar realmente qual que é a dor daquele paciente para resolver de fato o problema que o paciente tem, porque é isso que vai te diferenciar e te destacar no mercado de trabalho. Muito bom. Eu vou falar uma coisa que eu sei que você vai se identificar. Você sabe quem é o Joel J, né? Sei, aham. Essa galera do digital, a gente conhece todo mundo, né? Érico Rocha, Sim, Joel J, aham. Labeira, etc, etc. Ícaro, né? Ele fala uma coisa que não é dele. Eu não lembro quem ele citou, mas ele fala assim, ó. Campeões não se surpreendem quando eles chegam lá. Porque os campeões sabem exatamente o que eles deixaram no caminho. As horas de treino, as horas acordadas, as madrugadas em claro. Então, isso que você fala, identifica muito, fala muito ao meu coração. De quando você chega e as pessoas acham que foi sorte, mas elas não conhecem os seus bastidores, né? Os Uhum. bastidores são sangrentos, os bastidores, os esparadrapos estão lá no chão, dos pés calejados que vão dentro de uma sapatilha bonita das bailarinas, os esparadrapos nas mãos dos lutadores para juntar os dedos, de que ele tanto já dobrou de segurar um pano de um kimono. Ninguém vê os bastidores, mas assim, o palco todo mundo enxerga, né? Então eu me identifico muito, muito com isso que você falou. E acredito muito nessa frase. Os campeões Perfeito. não se surpreendem quando eles chegam lá, porque eles sabem o que custou, né? Então, parabéns, Jéssica. Vou Eu vejo. escrever aqui nos meus post-its essa frase. Aí, ó. Escreve: campeões não se surpreendem quando chegam lá, eles não se surpreendem. E a Perfeito. última coisa agora, eu quero eu quero te colocar numa cena hipotética barra real, porque você pega muito a estrada lá de Garuva para subir aqui para cá na 101, né? Dá mais ou menos Uhum. umas 2 horas, né? 1 hora e meia, 2 horas, né? Aham. Hipoteticamente, imagina que você dá carona para um recém-formado de Joinville a Curitiba. Ele descobre que você é a Jéssica Vavassori. Uau, se surpreende. E ele tem uma chance de ter uma mentoria de 2 horas contigo no carro de carona de Joinville a Curitiba. Então, a última pergunta desse episódio. Se essa situação fosse real, o que você aconselharia para esse recém-formado? Contigo no carro de Joinville a Curitiba. Olha, o que eu falaria para ele? Eu acabei de falar, na verdade, mas seja extraordinário no básico. Eu acredito muito nisso, na parte da endodontia, que nem eu falei. Às vezes a gente fica se preocupando em resolver casos complexos, em descascar ali os abacaxis, em fazer casos assim extraordinários, mas às vezes a gente não sabe fazer uma anestesia efetiva, não tem empatia ali com o paciente ele fica sentindo dor, tu tá lá instrumentando, o paciente pula na cadeira e fala, ai, aguenta só um pouquinho. Não, não é aguenta só mais um pouquinho, para Tem que tudo tirar o que tu tá isolamento e fazendo, anestesiar de novo, né? anestesia novamente, ou ainda o dente está isolado, vaza hipoclorito na boca do paciente, o paciente se atropela todo, a pessoa não para, não refaz o isolamento, e é isso que vai manchando o teu nome, ou ainda não se dedica na parte de limpeza, de irrigação, de conhecimento de anatomia. Então eu vejo que assim as pessoas querem dominar tudo, querem conhecer todos os sistemas, mas às vezes fazendo o arroz com feijão bem feito, é isso que vai fazer o teu paciente te valorizar, te sair te indicando e vai fazer com que tenha vontade de realmente pagar pelo atendimento que tu está prestando. Então, às vezes, não é nem o tratamento, o paciente não tem noção da complexidade que é o caso dele, ele só quer saber se ele foi bem atendido e se tu resolveu o problema dele, porque no fim ele vai saber se o dente está doendo, né? Independente se é uma endodontia lá entregue, tá linda, maravilhosa ou não, porque tem casos que a gente olha assim, a endodontia tá linda, maravilhosa, mas o paciente tá lá se queixando e que o dente continua incomodando.
Então, isso não resolveu o problema do teu paciente. Né? Então, menos palco e mais bastidor ali para tentar realmente agradar o paciente. Senhoras e senhores, essa foi Jéssica Vavassori, de Joinville, Santa Catarina. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por você ter nos brindado aí o seu tempo, a sua experiência. Eu costumo dizer que cada episódio são MBAs, assim, são módulos de MBA. Às vezes a gente aprende muito mais, né, com quem prega o que vive, que entrega resultado. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz de poder te entrevistar. E se você tiver mais alguma coisa para falar, se dirigir aos ouvintes, aos telespectadores, pode fazer agora. Agradeço a companhia de quem chegou aqui até o final. E quem tiver qualquer dúvida e queira também me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Jéssica Vavassori. Lá eu ajudo endodontistas a descascarem ali os abacaxis e também ajudo a fazer uma endodontia de uma forma mais simples e prática para realmente você ser extraordinário no básico. Maravilha. Já ia esquecendo disso, eu sempre falo, vou repetir o que a Jéssica falou. Não esqueça, role a tela do seu celular. Na descrição desse episódio está o link do Instagram da Jéssica. O meu Instagram também está lá. Não sei se você está vendo no YouTube, no Spotify ou em outro agregador, mas a descrição é a mesma para todos. Então, faça isso agora mesmo. Se por algum motivo você ainda não segue a Jéssica, siga imediatamente que você vai se beneficiar muito. Jéssica, muito obrigado. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Tua carreira, tua família, tudo que lhe pertence. E para os nossos ouvintes, um abraço também para todos. Lembrando, o Endodontia Talks Mulheres vem aí, 8 e 9 de novembro, na cidade de São Paulo. Quem vai comandar o show são as mulheres, mas é claro, os homens são bem-vindos. Inclusive, já temos homens inscritos. Plateia mista, mas as mulheres no palco, comandando o show da Endodontia em São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro. Jéssica, um abraço. A gente se vê. Um abraço, tudo de bom. Que Deus abençoe você, sua família também, seu filho. Obrigado. E um abraço para os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até.